Oi, pessoal. Então, dando prosseguimento à disciplina, hoje nossa aula vai ser sobre processamento de materiais, utilizando exclusivamente implantação de íons. O que isso significa, né? Embora o nome da disciplina seja análise de materiais fechios, eles foram inicialmente utilizados para modificar materiais. Então, o que é uma implantação, né? Implantação é quando nós inserimos um íon no material, acelerando esse íon contra o material, e isso causa uma série de modificações nele. Né? Então, por isso que tem esse nome. Que tipo de modificações a gente pode ter? Elétrica, estrutural, mecânica, magnética, entre outras. Mas o que motivou mesmo, como eu já falei em aulas passadas, foi a indústria da microeletrônica para realizar a dopagem. Isso vai ser metade da aula, basicamente. E outra metade eu vou falar de algumas aplicações médicas que também são utilizadas, mas conforme a gente vai avançando na disciplina e falando de outras técnicas, a gente vai vendo como é que elas são utilizadas também para esse tipo de coisa. A coisa bem interessante de utilizar a implantação de íons é que a gente pode formar compostos fora do equilíbrio termodinâmico. Ou seja, se eu quiser fazer um composto que termodinamicamente, desculpa, não é possível, né? A implantação de íons permite porque a gente força, vamos dizer assim, de forma coloquial, a gente força essa formação desse composto. Então, isso é muito interessante. Aqui está escrito errado, desculpem, mas então isso é muito interessante para fazer esse tipo de coisa, né? Para formar compostos novos fora do equilíbrio termodinâmico, né? Se a gente fosse fazer de forma química úmida, por exemplo, ou mesmo de forma física. E finalmente, né, repetindo, foi principalmente motivado pela indústria microeletrônica para a realização de dopagem de semicondutores. Então isso depende muito da energia, né, de colisão dos íons, né? Então a gente pode ter espalhamento, que é o que a gente vai tratar quando a gente falar de técnicas. Muitas técnicas se baseiam em espalhamento, né? Então vão estar nessa faixa de energia. A gente, isso falando de implantação, né, especificamente, né, na verdade o espalhamento trabalha com algo em torno, né, de, de energias maiores. Mas aqui a gente está falando da energia da colisão do íon com o alvo, né. Então, de forma simplificada, o que a gente está vendo aqui é qual que é a energia que o íon colide com o alvo, né? Então aqui ele vai ter um espalhamento, aqui ele pode ter uma quimisorção ou uma reação ao uh, chegar na superfície. A gente pode criar defeitos, né? Embora o nome soe negativo, mas na verdade
ele pode ser muito útil para muitas aplicações, como a gente vai ver. Uma das muitas aplicações é o sputtering, né? Sputtering pode ser usado para limpar a superfície, ou seja, eu insiro um íon, geralmente um íon de um gás nobre, né, para não reagir com a superfície, como o argônio, que é um íon pesado, né, tem massa 40. E aí ele vai colidir com as impurezas da superfície e isso vai limpar a superfície de interesse. Então isso é algo muito utilizado, mas também é muito utilizado para deposição de filmes finos. Então é algo muito, muito utilizado. E em energias mais altas a gente tem a implantação de íons, né? Aqui é um ponto chave que a gente vai ver na próxima aula, tá, de quarta-feira, porque quando a gente fala em implantação de íons especificamente, vem aquele caso que eu falei, eu tenho que saber o stopping power, o alcance e tudo mais, e isso a gente vai usar um programa específico, e na próxima aula vai ser dedicada a como utilizar esse programa e como que a gente determina os diferentes parâmetros que ele nos fornece. Então, falando especificamente da microeletrônica, quem fez técnicas digitais comigo já deve ter visto esse gráfico 30.000 vezes. Aqui mostra a quantidade de transistores por pedaço, né, de silício em função do ano. E aqui são os processadores. Então aqui está bem desatualizado, né, de 10 anos atrás. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem aproximadamente 2 bilhões de transistores dentro de um processador, aproximadamente. Então vocês imaginem a complexidade de fabricar algo desse tipo. Então se a gente pensar num MOSFET especificamente, ele tem que ter inúmeras etapas de implantação para determinar a extensão do dreno, né? E como vocês veem, ela diminui com o tempo, claro, né? Quando a gente diminui o tamanho do transistor, eu consigo colocar mais transistores dentro do meu pedaço de silício e isso, obviamente, se reflete numa maior capacidade de processamento. Isso também reduz a resistência de folha do processador, né? E o tamanho do contato que tem que ser utilizado, né? Você vê que isso aqui está em nanômetros, né? Então a gente está falando num tamanho de contato de 15 nanômetros, o que é extremamente pequeno, né? Então, relembrando mais uma vez o que é uma junção PN. Uma junção PN é o que a gente está vendo aqui. A gente tem essa barreira de potencial, como eu falei, né? Eu já expliquei numa outra aula. A gente vai ter uma concentração maior de elétrons de um lado do que do outro, de lacunas do que no outro.
A gente tem um espaço de carga onde tem a difusão, que vai criar a barreira, a camada de depleção, e finalmente, né, vai criar esse campo elétrico com essa característica triangular aqui. Isso foi um avanço tremendo na microeletrônica, que foi a capacidade de fazer esse tipo de coisa por implantação iônica. Então, o que nós temos aqui é o primeiro transistor, que é o famoso transistor BJT. BJT vem de Bipolar Junction Transistor, perdão, que é um transistor bipolar de junção. Bom, o que isso significa? Bipolar, não porque ele tenha algum, como é que eu vou dizer, alguma diferença de polaridade, mas é porque o bipolar ele trabalha com tanto com o transporte de lacunas quanto com o transporte de elétrons. Então, o resistor bipolar tem a base, o coletor e o emissor, e essa condução entre emissor e coletor é controlado pela corrente ou pela polarização da base. De forma geral, eles foram inicialmente utilizados como amplificadores, né? Porque eu posso aplicar uma corrente na base muito pequena e isso vai ser amplificado pelo emissor, que vai injetar portadores aqui, e quando chegar no coletor, isso vai ser amplificado por um fator beta, que alguns devem lembrar, que a corrente final no coletor é esse fator beta, que pode oscilar entre 30 e alguns podem ir até 1000 vezes a corrente inicial aqui. Então, eles são ainda muito utilizados em aplicações de alta potência, aplicações de áudio, né? Quando a gente quer, por exemplo, o microfone que eu estou utilizando, provavelmente usa um transistor desse tipo para amplificar a minha voz e transformar num sinal de corrente maior para que depois o computador processe. E isso é feito fazendo uma camada PNP, né? Ou seja, uma camada dopada com lacunas, uma camada dopada com elétrons, uma camada dopada com prótons, não, com lacunas, perdão. O ponto aqui é que se sabia inicialmente, né, a primeira coisa que eu mostrei antes é que se sabia, a primeira aplicação foi fazer diodos, que são as junções PN, que eu mostrei já nas outras aulas. Só que se eu pegar vocês podem pensar que se eu pegar dois diodos e PN e colocar eles em reverso, eu poderia ter um transistor bipolar de junção, certo? Porque eu teria por exemplo, se eu tenho um diodo PN, eu coloco um diodo PN aqui, mais um diodo PN aqui, e eu faço essa junção aqui exatamente como está mostrado nessa figura. Qual é o problema com isso?
é que isso não funciona. Não funciona porque o princípio básico de um transistor bipolar de junção é que a largura da base, que está mostrada aqui, que nesse caso a base é do tipo N, ela tem que ter uma largura muito pequena, de modo que as lacunas consigam difundir através dela sem serem completamente aniquiladas pelos elétrons e chegar até o coletor. Né? Então, isso não é possível de ser feito com 2 diodos. Isso tem que ser feito especificamente com por implantação iônica, de modo que eu possa controlar a largura da base e que o comprimento de difusão das lacunas seja maior do que o comprimento da base. Então, é isso que está mostrado aqui na figura. Né? A gente polariza, quando a gente quer o modo de operação, né? Direto do transistor de amplificação. A base é polarizada diretamente, certo? E o coletor emissor é polarizado de modo reverso, como vocês podem ver aqui. Então isso permite que a corrente que vai passar aqui, as lacunas vão ser atraídas para o coletor, né? Porque esse aqui está ligado no polo negativo, né? E vão se somar aos elétrons da base e com isso vai gerar uma corrente amplificada que vai oscilar dessa forma aqui, somada à corrente da base. Então, por isso que a base tem um papel fundamental no funcionamento desse tipo de transistor. E isso só foi possível devido à modernização do processo de implantação iônica. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que daí é um diodo NPN, né? E isso é simplesmente uma questão de aplicação. Se eu quero fazer ele de uma forma ou de outra, nós utilizamos ele na forma NPN ou PNP. E tudo isso chama-se tecnologia planar, ou seja, é tudo feito no plano. Né? Então, nesse caso aqui, o que nós temos é uma evolução do transistor bipolar de junção, que é o MOSFET. O MOSFET vem de metal óxido semicondutor, transistor de efeito de campo. Isso foi a grande revolução, porque o problema do BJT é que ele consome muita potência, porque ele está continuamente passando aquela corrente daquela forma, certo? E mesmo ele no modo desligado, ele ainda continua passando corrente. Então, ele é muito útil e é muito útil até hoje, mas ele tem esse grande defeito. Para se fazer, ele pode ser usado para fazer lógica? Bom, eu vou deixar vocês refletirem sobre isso. Né? Mas a evolução mesmo foi o transistor de efeito de campo, porque no modo desligado
do transdutor de efeito de campo, nós não temos passagem de corrente no modo desligado. Se a gente pensar em estados lógicos, como se viu em eletrônica digital, tudo que a gente não quer é que ele continue passando corrente nesse modo. Então, aqui é um pouco diferente o funcionamento. A gente tem uma fonte, um dreno e uma porta. A porta é que controla a passagem de corrente ou não, e temos a fonte e o dreno da onde vai passar a corrente. Então, de forma bem especificada, eu acredito que eu já falei sobre isso em eletrônica digital para quem estudou essa disciplina comigo. Quando se aplica, por exemplo, aqui nesse caso, aqui é P e o substrato é N, nós aplicamos uma tensão negativa aqui na porta, certo? E isso vai fazer o quê? Vai fazer atrair lacunas para essa região. Conforme essa tensão aumenta até uma tensão chamada de tensão de threshold, essas lacunas vão se acumular aqui, formando uma pequena camada que é chamada camada de inversão do transistor, certo? E quando isso é formado, existe agora uma ponte, vamos colocar assim, entre fonte e dreno. E aí então, polarizando negativamente o dreno, essas lacunas são atraídas para cá e isso gera uma corrente. Então, o MOSFET tem a grande vantagem que nesse estado ligado eu tenho passagem de corrente, e se a gente pensar em termos de eletrônica, isso vai representar um estado lógico 1. Se eu desligar a tensão aqui da porta, o que vai acontecer é que essas lacunas vão se recombinar com os elétrons do substrato, e aí então eu não tenho mais essa ponte, e o estado desligado dele, ou seja, o estado lógico 0, não tem corrente nenhuma. E essa é a grande vantagem do ponto de vista lógico, quando eu falo lógico de lógica digital, do MOSFET, né? Ele consegue fazer lógica sem consumir tanta potência. Qual que é o problema com o MOSFET? Ele não é tão eficiente na amplificação quanto o BJT. Então, por isso que os dois são utilizados até hoje. BJT para amplificação de sinal, MOSFET para realização de lógica. Então, aqui só para mostrar o quão complicado é o processo de fabricação e quantas etapas de implantação a gente vai precisar ter, perdão, para fazer esse processo. Então a gente vai ter um poço do tipo N, certo? A gente vai ter as regiões de fonte e dreno do tipo N. A porta, usualmente se usava metal, depois se começou a usar silício fortemente dopado, tão dopado que ele funciona como um metal, né? Se tornou isso para simplificar o processo, já que a gente pode colocar silício depositado aqui em cima. A gente precisa, às vezes, para ajustar a tensão de threshold, né, ou a tensão de limiar, a gente precisa também de um processo de implantação. Então, mais uma vez, a implantação é importante.
Muitas vezes tem defeitos aqui que também vão precisar de uma implantação. Então, nesse caso aqui, o que nós temos é que fonte e dreno são do tipo N e o canal, que eu mostrei anteriormente, aqui no caso é do tipo P, né, como está mostrado aqui. De forma análoga, a gente tem essa configuração aqui para o mesmo transistor, só que do tipo P, né? Então tem que saber dopar com precisão, por isso que é importante, como a gente vai falar na outra aula, saber o alcance, né, ou a profundidade com que esses materiais, esses dopantes, perdão, vão entrar no silício, nos dois casos. Então, a gente tem a implantação de fonte e dreno, né, source e drain, que é o que está mostrado aqui, e também da porta. E aqui nesse caso é um posto do tipo N. Então, esses dois transistores juntos formam o que a gente chama de tecnologia CMOS, que é o que vocês viram em eletrônica digital. Então, se nós ligarmos eles aqui dessa forma, a gente tem o famoso inversor CMOS, né, que aqui vai ser a entrada, quando a gente ligar eles dois juntos, né, e entre eles a gente tem a saída. A grande vantagem do transistor MOSFET frente ao transistor DJT também em forma de potência é que vocês vejam aqui que nós temos, além dessa barreira de isolamento, nós temos um diodo aqui que vai estar reversamente polarizado, o que impede que eu tenha corrente de um lado para o outro. Então, se eu não tenho corrente de um transistor para o outro, desse modo, o consumo de potência é muito baixo. O que não acontece no caso do BJT, né? No BJT, infelizmente, isso acaba acontecendo e por isso que o consumo de potência no BJT é muito maior. E por isso que no MOSFET não é tão grande. Então isso aqui é uma outra figura mais simplificada, mostrando o que eu acabei de falar. Então vocês vejam as diferentes etapas de processo de implantação necessárias para realizar esse processo. Essa figura é muito importante também porque ela mostra qual a energia do íon que eu preciso e qual a fluência, né? Ou seja, quantos íons por centímetro quadrado, né? Se fala em centímetro quadrado, que se fala em tecnologia planar. Então eu estou falando em qual que é a densidade areal ou diária, né? Dos íons. Então, quando a gente vai falar em implantação de fonte dreno, a gente está nessa região. Quando eu quero fazer a porta de silício policristalino que eu falei, nós vamos estar nessa região aproximadamente, certo? Ajuste de IVT, a gente não precisa de uma fluência tão alta, a gente simplesmente, por exemplo, se o VT do transistor é 1 volt, 2 volts, isso depende do datasheet do transistor, né? Isso pode ser ajustado e isso é muito por causa dos defeitos, como a gente vai ver, está relacionado com isso. Entre outras coisas aqui que não são tão relevantes.
Então essa figura mostra a fluência que eu preciso e a energia que eu preciso para cada etapa e para cada íon, né? Então, por isso que utilizar o TRIN, que é aquele programa, é tão importante, porque ele consegue, utilizando tanto o íon incidente quanto o alvo incidente, determinar esse tipo de coisa. Então vamos olhar só alguns pontos aqui para não ficar tão exaustivo, mais do que já é assistir a aula online, né? Então vamos supor que a gente quer formar, vamos ver, fonte e dreno, daí eu quero fazer uma dopagem com boro, a energia vai estar nessa faixa aqui, entre 10 e 80 keV, a fluência depende da dopagem que a gente quer, a dopagem vai estar sempre em torno de 10 na 15, 10 na 16 por centímetro quadrado, né? E essa vai determinar a condução da fonte e dreno que a gente quer que seja tão alta quanto possível. O ajuste de tensão de threshold, como falei, precisa de uma fluência muito menor, porque geralmente é simplesmente bom, é um ajuste, como eu acabei de falar, né? Então a fluência é, né, 1000 vezes menor e vai não precisa de uma energia tão alta porque eu quero que ela seja bem superficial ou seja muito próximo do canal do transistor do MOSFET. Que mais? Assim, a formação da porta do silício policristalino, né? A gente precisa de uma fluência alta porque eu quero que ele seja praticamente um metal, né? Um condutor. A gente chama isso de semicondutor degenerado. Por quê? Porque o nível de Fermi foi tão deslocado da posição inicial que ele entra tanto na banda de valência, se for do tipo N, do tipo P, perdão, ou na banda de condução, se for do tipo N. Então, por isso que a fluência pode ser tão alta e a energia também é relativamente elevada. Mas quando a gente faz implantação, a gente tem um problema. Nós criamos defeitos no material. Então vocês pensam, eu tenho um cristal como silício, vamos pensar num cristal perfeito, cúbico, como é o silício, e aí nós à força, né, incidimos um íon lá dentro com uma fluência enorme, 10 na 16, 10 na 17, 10 na 15, o que for, e com uma energia elevada. E isso vai criar uma série de defeitos que estão mostrados aqui. Então, os defeitos podem ser de vacância, podem ser autointersticiais, ou seja, ele fica no meio da rede, né? Então aqui a rede está toda deslocada por causa disso. Mas o que nós queremos mesmo é que o dopante seja substitucional, né? Para que ele funcione realmente como dopante, eu tenho que trocar um átomo de silício por um átomo dopante. E isso que é o tipo de coisa que eu falei lá no início, que é feito fora do equilíbrio termodinâmico. Porque eu não poderia fazer isso, ou é muito mais complicado fazer isso por outros métodos do que por implantação iônica. Aqui só complemento do que eu já falei. Então,
Isso vai criar esse tipo de defeito e distorcer a rede, e isso tem um efeito na mobilidade dos elétrons ou das lacunas. Tudo isso está relacionado com a lei de Fick, que está mostrado aqui, que eu não vou entrar em detalhes, porque não é o foco da disciplina. Aqui está como é que a gente determina o comprimento de difusão e etc. Aqui está mostrado a temperatura que eu preciso utilizar em função da quantidade de átomos por centímetro quadrado. O que é essa temperatura? Quando eu coloco o íon lá dentro por implantação, ele não fica necessariamente na posição correta. Ele pode ficar naquelas posições que eu falei, ele pode ficar intersticial, auto-intersticial, ele pode criar uma vacância, mas eu quero que ele seja substitucional. Para ele se tornar substitucional, a gente tem que passar por um processo de aquecimento ou de annealing, como se fala, que vai fazer com que ele realmente se ligue na rede com os outros átomos de silício. Então, o que está mostrado aqui é que dependendo da quantidade de átomos por centímetro cúbico aqui, né, por isso que o valor é diferente. Aqui não é 10 na 15, 10 na 16, por isso que são valores maiores. Então, qual que é a quantidade, qual que é a temperatura que eu tenho que utilizar para cada material. Então, é o que está sendo mostrado aqui, né? Então, a gente está falando de temperaturas entre 900 e 1200, 1300 graus para que ele se torne realmente substitucional. E com isso, vai mudando o comprimento de difusão também do mesmo íon. Aqui é só uma repetição do que eu falei, né? Ele pode ficar intersticial, ele pode gerar uma vacância, ou pode ficar intersticial entre dois átomos. São os mecanismos de difusão. Isso é muito importante, que é a profundidade, né, que o íon vai alcançar de acordo com essa temperatura com que ele foi submetido. Então, vocês vejam aqui, se eu fizer uma implantação em silício com boro na ordem de 10 na menos 3, desculpa, perdão, centímetros cúbicos, né? Então 10 na 21 centímetros cúbicos. Então se ela for de 0,5 kV, ele vai chegar aqui até 20 nanômetros. Quando eu faço um tratamento térmico, ele se difunde pelo material, de acordo com aquele gráfico que eu mostrei antes, e pode chegar até 100 nanômetros. Então isso é muito importante para a formação da região D ou de dreno e da S de source do MOSFET. A mesma coisa está mostrada aqui, de forma diferente, se acontece o processo de canalização, que a gente vai falar mais à frente. A gente tem um problema sério, porque canalização é quando o íon passa reto entre os átomos de silício, e aí então, nesse caso, ele não vai se ligar na rede. Então o que a gente está mostrando aqui é só outras formas de ativação dos dopantes. Então aqui é por forno, RTA é Rapid Thermal Annealing, ou seja,
tratamento de térmico rápido. Aqui flash annealing é muito similar e laser pulsado. Então a gente tem maior difusão com forno, né? Mas o tempo é muito maior e isso é importante na indústria, né? Obviamente, tempo é dinheiro, né? Na indústria. E a gente tem maior ativação aqui conforme a gente aumenta a temperatura. Ou seja, o que é ativação? É quando o dopante se torna efetivamente substitucional na rede. Aqui são alguns gráficos daquele programa que eu falei. Tá? Não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai ver eles no programa efetivamente. Aqui é a mesma coisa, a gente vai olhar isso no programa. Então aqui está mostrando a fluência do isótopo que eu preciso para ter a dopagem necessária. Então vocês vejam que conforme aumenta a massa, né, a exceção do bismuto, né, a exceção não, desculpa. Conforme a gente aumenta a massa, eu preciso de uma fluência menor, porque são íons mais pesados, né? Pesados não é bem a palavra, né? Porque isso tem a ver com a gravidade. Eles têm maior massa. Certo? Aqui não tem dados para o germânio e aqui para o arseneto de galho. Né? Vocês veem que segue a mesma tendência, né? Então a gente vai baixando aqui ordens de grandeza de fluência de acordo com o isótopo necessário, né? Usualmente se usa boro e fósforo, né? Então a gente vai se trabalha nessa faixa aqui para fazer a dopagem de fonte, dreno e etc. Esse gráfico mostra como que se dá a amorfização em função da fluência da implantação de íons. Então, o boro, por ser um íon menor, né, com raio atômico menor, ele vai causar uma amorfização menor com a temperatura. E conforme a gente vai aumentando a massa, por fósforo, arsênio e antimônio, a gente vai causando uma amorfização cada vez maior, né, não só com a fluência, mas também com a temperatura. Então aqui falando dos danos causados pela implantação iônica, né? Então a implantação iônica causa danos. Esses danos podem ser, a gente fala de curados durante o processo. De annealing, né, ou de aquecimento, certo? Então, mais uma coisa daquilo que eu já falei anteriormente. Outra coisa que se pode fazer é o sputtering. Sputtering usa uma energia então muito menor,
que tem como função ou depositar filmes finos ou remover impurezas da superfície, né? Então a gente tem o íon primário, que vai colidir aqui, vai arrancar elétrons e vai acabar sendo implantado também, dependendo da energia que se usa, obviamente, né? E também pode causar geração de elétrons secundários. Tem uma coisa que é chamada que é a eficiência ou yield do sputtering para diferentes alvos, para diferentes energias, então vocês veem como isso é uma coisa complexa, né? E aquele o TRIN calcula tudo isso também, né? Tudo feito teoricamente, mas também baseado em dados, né? Então, qual que é o yield ou qual que é a taxa de sputtering se eu usar, por exemplo, galho, né, em silício? Então vai ser 2,1 micrometros quadrados por nanocoulomb de íons direcionados na superfície por uma energia fixa, então depende de todos esses fatores, né? Depende de qual que é a fluência que a gente está colocando dentro no material e qual que é a energia que nós estamos utilizando. A gente tem diferentes taxas, então isso depende da massa do alvo, né? Depende da massa do íon incidente, depende da energia e depende, isso vai gerar diferentes taxas de sputtering. Então esse gráfico acho que é mais ilustrativo porque ele mostra por um alvo fixo, que no caso é o níquel, que eu já vou falar logo sobre o nitinol, que é um material muito interessante. Então aqui está a taxa de sputtering, né? Sputtering yield, em função da energia do íon incidente. Então o argônio, que é mais massivo, conforme a gente aumenta a energia, essa taxa de sputtering aumenta, ou seja, eu vou arrancando mais átomos de níquel da superfície. O hélio tem uma diferença maior, o oxigênio fica nessa faixa aqui, daí vocês vão pensar, bom, mas o oxigênio tem uma massa maior, né? Mas o problema do oxigênio é que ele acaba também reagindo com a superfície. Então, por isso que a taxa de sputtering dele não é tão eficiente quanto de outros materiais. E o hidrogênio, né, por ser o elemento mais leve ou com a menor massa, né, tem a menor taxa de sputtering. Então, a mensagem que eu quero passar é que essa taxa de sputtering, ou seja, de remoção de material por implantação iônica, depende da energia, depende da fluência, como a gente viu, depende do alvo e depende do íon incidente, e tudo isso vai influenciar então em quanto material a gente vai conseguir remover do alvo de interesse. Aqui agora algumas aplicações. Aqui está mostrando uma plantação de arroz geneticamente modificada
irradiando as sementes com nitrogênio, né? É sabido que fertilizantes se usa nitrogênio, né? Tanto que como eles usam nitrogênio e amônia, fertilizantes podem ser usados também para fazer explosivos, então, mas por favor não façam isso, né? Mas você pode já ter visto em filmes as pessoas utilizando fertilizantes como maneiras de fazer explosivos, mas não é o caso e por favor esqueçam isso. Então aqui está mostrando que os que foram as sementes que tiveram hidrogênio tiveram um crescimento muito maior do que as que não tiveram, né? Então isso mostra que essa é uma maneira eficiente de aumentar, por exemplo, a produção agrícola, se for o caso, por implantação iônica. Aqui tem uma coisa meio sensível, para quem não quiser ver, pode pular direto para isso, eu não vou ficar cobrando isso, mas tem uma aplicação muito corriqueira que é a correção de deformidades na coluna. Aqui está mostrando uma pessoa com uma escoliose fortíssima, como vocês podem ver aqui nesse raio-x. E uma maneira que se faz usualmente é se colocar pinos de aço inox na coluna, e aí vocês podem ver aqui no raio-x que a pessoa agora está com a coluna perfeitamente no lugar. Vantagens do aço inox, né? Propriedades mecânicas do aço inox são excelentes, né? O custo é baixo, porque se usa aço inox para muitas coisas, e ele é biocompatível, né? Inox vem de inoxidável, ou seja, ele não oxida, ou não deveria, pelo menos, né? A gente compra facas por aí que dizem que é aço inox e você já deve saber que isso não é bem verdade. Desvantagens. Depende muito da habilidade do médico de fazer aquilo que vocês viram, né? Porque vocês devem imaginar uma operação na coluna para não deixar a pessoa paralítica é bem complicado. A eficiência gira em torno de 70%. Ele não tem tanta resistência ao desgaste, então a pessoa de tempos em tempos vai ter que refazer aquele implante e ele é pesado, né? A densidade do aço é em torno de 7 gramas por centímetro cúbico. Então isso vai criar um peso na coluna da pessoa que não é desprezível. Para isso começou a se utilizar ligas com memória, né? Então a gente deforma a liga, né? Então aqui está a forma inicial, a gente pode deformar ela e depois de aquecida pelo próprio calor do corpo, ela retorna ao valor inicial. Então esse material é o titânio com níquel, que é conhecido comercialmente como nitinol. Então aqui tem um pequeno vídeo que eu não sei se vai funcionar. E não funcionou. Eu vou postar ele no Moodle, tá? Mas o vídeo mostra que isso aqui é uma liga de nitinol toda torta. E quando se insere... Deixa eu ver se eu consigo de alguma forma...
Não, não vai funcionar. Mas isso aqui é um vídeo. Eu vou colocar o slide no Moodle, aí vocês vão poder ver o vídeo. Quando se coloca água quente, ela retorna ao valor inicial, né? Isso chama-se ligas com memória. Ah, funcionou agora. Então, como vocês podem ver, é realmente algo que funciona, né? Isso aqui é uma coluna de cabra que estava saudável, né? Isso é um experimento chinês. E aí colocaram uma liga de nitinol, né? E nesse caso fizeram o contrário, né? Foram entortar a coluna da pobre cabra, né? Para mostrar que se podia fazer o contrário, né? Se podia colocar então a liga na forma reta e aí então se colocar isso na coluna da pessoa e com o calor do corpo mesmo, ela ia voltar para o lugar e não ter as desvantagens do inox. Isso também se usa em stents coronários, né? Um stent é basicamente uma rede que se coloca dentro de uma artéria que está entupida e quando se coloca isso lá dentro, ela tem que expandir, então também pelo fato do calor do corpo e por ela ter memória, né, como eu mostrei antes ali naquele vídeo, ela vai se expandir e vai abrir a artéria que estava entupida anteriormente por alguma doença que a pessoa possa ter coronária. Vantagens: superelasticidade, memória e uma densidade que eu não coloquei aqui, mas é em torno de 3 gramas por centímetro cúbico, ou seja, é menos da metade do aço inox, então não seria tão danoso para a pessoa utilizar nitinol. Problemas: baixa biocompatibilidade, né? Porque o titânio é um metal muito reativo, contaminação por íons de níquel e baixa resistência à corrosão. Mas isso pode ser modificado por implantação iônica. Então é o que está mostrado aqui, né? A gente tem uma liga de nitinol, isso foi testado com fluidos humanos, né? Então, basicamente, se usa fluidos de medula e sangue. Então, vocês veem que isso gera uma série de furos, de áreas expostas e distorções no, no material. E depois de uma implantação de nitrogênio, vocês veem que isso foi largamente reduzido, né? Então aqui, ó, estamos se mostrando onde é que está o nitrogênio, né? Então, aí, por implantação,
iônica se pode reduzir isso drasticamente. Aqui está mostrando um perfil, então vamos olhar basicamente para o nitrogênio, que é o quadrado. Então ele tem uma concentração que vai aumentando aqui com a profundidade. Isso está em nanômetros, né? Mas no caso do corpo a gente pensa em micro. Então isso é ótimo, né? Que mais? Aqui está o níquel, que é o quadrado. Então ele fica na superfície onde ele deveria estar, e para dentro ele vai diminuindo porque ele é substituído pelo nitrogênio, certo? Então isso a gente chama de superfície nitretada. Isso é muito utilizado em aços, como a gente vai ver no final dessa aula. Né? Então ali, ó, o níquel está ali, certo? E o nitrogênio está lá dentro fazendo o papel dele de proteger contra aquela corrosão. Isso, isso é uma figura de microscopia elétrica de varredura, mostrando então como a camada fica homogênea. E finalmente, né, quando se usa a implantação iônica para nitratação de aço, como eu falei, nitratação é simplesmente a implantação de nitrogênio em aços. Isso é largamente utilizado. Então aqui está mostrando o volume de desgaste. Isso é um teste de Ball-on-Wheel. O que isso significa? A gente coloca uma esfera de alumina, né, ou seja, de óxido de alumínio, com um peso de 20 newtons, e isso fica girando, certo? E enquanto isso gira, se mede depois qual é a profundidade do desgaste que o material sofreu devido a esse teste. Então aqui para mostrar como a implantação melhora muito a resistência mecânica, né, como eu falei lá no começo da aula. Então aqui é o volume de desgaste. Então vocês veem que o não tratado tem um desgaste de aproximadamente 200 por milímetro cúbico, né? Aqui a deposição de nitreto de titânio, que também é um material muito utilizado. Nitratação a plasma diminui aqui para 25, ou seja, vai de 200 para 25, isso é quase 10 vezes, né? E o tratamento do PLEC seria utilizar o processo 2 e 3 simultaneamente, né? Então o desgaste do aço reduz drasticamente. Isso é largamente utilizado na indústria para se reduzir desgaste em aços e criar aços mais resistentes para diferentes aplicações. Bom, por hoje é isso. Então, na quarta-feira, a gente vai falar sobre aquele programa que eu comentei várias vezes na aula de hoje e mostrar tudo que ele pode fazer e todas as informações que ele pode nos dar a respeito de sputtering, stopping power, alcance e etc. Tá bem? Espero que todos estejam bem, saudáveis, e continuamos na quarta então. Um abraço.